12 de junho é o dia da conscientização sobre a cardiopatia congênita. A data, instituída no município por lei de autoria da vereadora Juliana Damos, tem como objetivo alertar a população sobre a importância de um diagnóstico precoce. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 mil crianças nascem com cardiopatia congênita todos os anos no Brasil. Além disso, a má formação cardíaca é a terceira causa responsável pela taxa de mortalidade neonatal no país. Para entender um pouco mais sobre o assunto, hoje nós vamos conversar com a cardiologista infantil Marina Hipólito. Olá, Marina, tudo bem? Seja bem-vinda. Marina, para quem está em casa entender melhor, o que é a cardiopatia congênita? Cardiopatia congênita é uma alteração na estrutura ou na função do coração. E essa alteração acontece durante a gestação, nas primeiras 8 semanas de vida embrionária. E de acordo com essa alteração, nós podemos ter uma variedade grande de sintomas. O que é importante lembrar é que a criança já nasce com a doença cardíaca. Ela não é adquirida, ela é congênita. Os principais sintomas são, sem dúvida nenhuma, o quadro de cansaço. No bebê pequenininho, esse quadro vai se manifestar durante as mamadas. Os bebês eles se cansam facilmente, eles têm dificuldade para mamar, muitas vezes eles precisam interromper a mamada para descansar e depois retomam a mamada. Nas crianças maiores, nós vamos observar um cansaço às atividades do dia a dia, então correr, jogar bola, brincar. Muitas vezes as mães nos trazem essa queixa: meu filho se cansa mais rápido que os amigos da escola, ou se cansa mais rápido que os irmãozinhos. Então, cansaço, sem dúvida, é a principal manifestação clínica. Mas nós podemos também ter um bebê que não tem ganho de peso adequado, sudorese excessiva, então aquele bebê que transpira demais, principalmente na cabecinha, cianose, que é a coloração arroxeada de lábios, de extremidades, desmaio em crianças mais velhas e uma criança que não se desenvolve adequadamente. Uma criança, por exemplo, que não tem ganho de estatura, por exemplo, isso pode estar associado também a uma cardiopatia congênita. E como é feito o diagnóstico? A partir do momento em que o médico tem a suspeita clínica, ou porque achou a criança muito cansada, ou o coração muito acelerado, ou houve um sopro durante a avaliação clínica, essa criança é encaminhada e a gente tem uma gama de exames que a gente pode lançar mão. Entre eles a radiografia de tórax, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, que é o principal exame, é uma ultrassonografia que avalia o formato do coração, toda a anatomia cardíaca, as paredes do coração, as válvulas, o tamanho, a função do coração, é o principal exame. E para os casos mais complexos, mais graves, nós temos também exames mais elaborados, como a tomografia, a ressonância, a cintilografia e o cateterismo cardíaco. O importante é a gente falar de diagnóstico precoce, principalmente nas cardiopatias que causam risco de vida para o recém-nascido. Então, existem bebês que já têm indicação, algumas gestantes necessitam fazer essa ultrassonografia ainda na gestação, é o que a gente chama de ecocardiograma fetal. Então, quem são essas gestantes? Então, gestantes acima de 35 anos, gestantes que elas próprias tiveram cardiopatia na infância ou o marido, gestantes que já tiveram um filho anterior cardiopata, mulheres que sejam lúpicas ou que tenham diabetes, mulheres que façam uso de alguma medicação que sabidamente causa má formação cardíaca, como alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, alguns anticoagulantes, gestantes que usem droga ou álcool durante a gestação, mulheres que por algum motivo, durante um ultrassom obstétrico, foi evidenciado que existe alguma outra má formação ou suspeita clínica de síndrome genética, e mulheres que também durante o pré-natal tenha sido feito o diagnóstico de alguma infecção, principalmente rubéola e toxoplasmose. E o tratamento, como deve ser realizado? Nós temos vários tipos de cardiopatia. Então, existem aquelas que não comprometem a qualidade de vida do paciente. Nesses casos, a gente faz um acompanhamento clínico com esses exames de maneira seriada. Existem aqueles pacientes que precisam de medicação. E aí é importante dizer que a medicação, na maioria das vezes, não vai curar a cardiopatia, e sim vai melhorar os sintomas. Existem alguns casos em que a gente precisa medicar para a criança ficar menos cansada, ter uma vida mais próxima do normal, enquanto a gente avalia se realmente será um caso de correção cirúrgica. E existem as cardiopatias graves. Para essas cardiopatias, muitas vezes a correção cirúrgica precisa ser no período neonatal, na primeira semana de vida, de preferência nos primeiros dias de vida. Aqui em Araraquara nós temos o nosso ambulatório de cardiologia pediátrica, então eu recebo pacientes de toda a região, a gente faz, além do exame clínico,
da avaliação da história do paciente, nós pedimos os exames para fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico de cardiopatia, quando é necessário encaminhar para a cirurgia cardíaca, nós encaminhamos o paciente para São Paulo, no INCOR, ou para o Hospital de Base de Rio Preto, que são as nossas referências aqui da região. A grande maioria dos pacientes tem uma sobrevida boa, tem um prognóstico excelente, uma qualidade de vida excelente. Alguns casos mais graves precisam de reabordagem cirúrgica, são pacientes que vão ficar em acompanhamento por toda a vida e os casos muito graves eventualmente precisam de transplante cardíaco. Mas pelo SUS existe toda essa possibilidade terapêutica, o SUS ele cobre todos os procedimentos necessários. O que nós temos dificuldade muitas vezes é de conseguir um leito de UTI. Aqui na nossa cidade nós não temos cirurgia cardíaca infantil até o momento, então nós precisamos, como eu já disse, encaminhar os pacientes e muitas vezes as UTIs estão cheias, nós não temos vaga e isso atrasa bastante a transferência da criança e muitas vezes compromete a saúde do bebê que muitos não aguentam. Obrigada, Marina. Lorena Campos para a TV Câmara.